mundo meio down hoje, estão tentando derrubar a gente, já caiu câmera, já caiu internet, mas a gente sobrevive, porque tem muita coisa boa para falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. O podcast que exige mais comprometimento que muito contrato de trabalho por aí. É o podcast que não é um hobby, mas dá muito mais prazer que meta batida no final do mês. E que não é jornalismo profissional. A gente não tem comprometimento com nenhuma verdade, nada que seja jornalismo profissional. Mas o conteúdo é muito melhor que de muito perfil verificado por aí. É isso que eu queria dizer, então vem com a gente que vai ser muito bom. E a gente tinha um quadro aqui no Zonecast que chamava Dicas da Semana, Dicas TZ, eu não lembro o nome bem dele agora, mas a gente dava dicas, cada um trazia uma dica, ou a gente combinava uma dica antes do podcast e trazia. A dica que eu posso dar hoje é você, né? Passou pandemia já, a gente teve confinamento, mas você, caso tenha entrado em confinamento neste momento, sei lá, talvez por um home office, talvez por uma medida protetiva, não sei, por uma prisão domiciliar, talvez, não sei. Mas para você que entrou num confinamento agora, entrou em lockdown, eu posso recomendar algumas coisas. Overcooked é um ótimo jogo para Xbox. Você pode utilizar ali, jogar com seus companheiros através do Xbox Live. Você pode jogar Stop também. Tem Stop na internet. É muito divertido de jogar Stop na internet. E você pode também ficar zapeando a Netflix. E é isso. Agora, se você não fez lockdown também na pandemia e está fazendo só agora, isso chama karma. É isso que eu tenho para dizer. Mas bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Luquiba e Fernandão, sejam muito bem-vindos a esse podcast, mais episódio de hoje. Luquiba, você está em cima, mas eu vou começar com o Fernandão, porque semana passada eu comecei com você. Então, boa noite, Fernandão. Como o senhor vai? Tudo bem com você? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Eu estou bem, apesar de hoje estar um pouco cansado para além da conta, porque receberemos familiares essa semana aqui em casa e tivemos que fazer uma faxina um pouco mais elaborada, né? Aquela coisa típica de mineiro, não sei se de mineiro ou de brasileiro, né? Sempre que tem alguma visita que vai chegar na sua casa, você limpa a casa. Quando você está em casa só você, a poeira está tomando conta, você não está nem aí. Mas quando vem a visita, serve pelo menos para a gente poder fazer essa limpeza. Fizemos isso hoje. Estou um pouco cansado e ao mesmo tempo com alguma coisa me batendo por dentro que eu não sei muito bem, que não está bem alinhada, mas vamos para frente, uma hora dessa a gente descobre. Mas vai alinhar. Os chakras vão alinhar, vai ficar tudo ótimo. E você, Luquiba, fora a internet que não está muito alinhada com o podcast hoje, e tirando também já alguns problemas aí que a gente conversou durante a semana, que vem acontecendo, de resto, como você está? Ih, travou, Luquiba. Não estão me escutando aí? Agora estamos te ouvindo. Eu estou bem, cara. Na medida do possível, eu estou bem. Eu estou feliz, né? Comecei ontem um curso pela prefeitura, né? Para quem não sabe, sou funcionário público, que é otimizar atendimentos para pessoas com necessidades, né? E a gente vai fazer um intensivão, acho que são 10 aulas dicas, né, para aprender a comunicar algumas coisas. E aí você disse de dica, né, já fica para mim também a dica, uma coisa que eu não conhecia, mas existe um aplicativo que chama HandTalk, que ele é para isso, né, você fala as palavras, ele te dá mais um sinal em Libra para você, né, ter pelo menos um mínimo de contato, né, com a pessoa. Achei bem interessante. E vamos lá, acho que tem bastante coisa legal para falar. Isso aí. E aí, como o Zonecast também é letramento, entendeu? Eu gostei do que vai falar, PNE, tá, gente? Pessoas com necessidades especiais, nada de pessoa com deficiência, tá?
Então, com necessidades especiais. Eu gosto muito do PNE, prefiro muito, mas letramento, aí de vez em quando é bom a gente se inteirar aí. Não custa nada, tem internet hoje em dia, ajuda bastante. Então, e também seguindo nossos bons modos aqui, né? Por favor, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. TailgateZone no Instagram e no Facebook, TailgateZone_BR no Twitter e também TailgateZone no TikTok. Olha só que beleza, estamos no TikTok, sai lá o conteúdo, sai cortes do nosso podcast, por enquanto é só isso, mas a gente tem tentado trabalhar cada vez mais e um momento a gente vai virar um grande concentrador de conteúdo pela internet aí, teremos patrocínios daquela cueca que abraça as bolas e tudo mais, né? Isso aí é fantástico. E também o que eu gosto de falar, se você quer ver nossas carinhas, além de ouvir as nossas belas vozes, você pode ver também no YouTube esse podcast. Então, acessa lá, TailgateZone BR, se inscreve no canal, dá um like nesse podcast, ativa o sininho para receber notificações, dá um comentário, enfim, ajuda o algoritmo nos impulsionar, certo? Eu acho que eu não esqueci de falar nada nesse começo, foi o começo de podcast mais sem lero-lero da história desse podcast, mas é isso, porque tem muito assunto e porque a gente está muito direto ao ponto hoje, entendeu? O Fernandão está cansado, trabalhou muito aí até limpando a casa, eu também estou cansado, são 6h42 da manhã, 6 de ônibus, e o Luquiba também aí tem um monte de coisa para resolver também, fora que ele está estudando aí a parte. Então, vamos em frente, como diz o Fernandão. E aí eu quero começar com um assunto para a gente, um quebra-gelo aqui, para a gente começar uma discussão interessante, propor algo muito legal para a gente, que é o Bleacher Report, para quem não conhece, é um meio de comunicação americano, aí, um site, um perfil muito interessante. Eles costumam jogar coisas na internet para fazer a galera dar uma interagida, né? Dar aquela brigada pela internet. E aqui eu sei que a gente não vai brigar, mas a gente teremos pontos de discordância e vai ser muito interessante. Eles soltaram um top 10 all-time da NBA. E nesse top 10 eles colocam, em primeiro lugar, Michael Jordan, em segundo, LeBron James, em terceiro, Kareem Abdul-Jabbar, em quarto, Magic Johnson, em quinto, Bill Russell, em sexto, Shaquille O'Neal, em sétimo, Tim Duncan, em oitavo, Larry Bird, em nono, Wilt Chamberlain e em décimo, Steph Curry. Então, esses são os 10 principais, o top 10 do Bleacher. E eu joguei, o Luquiba mandou isso pra gente, e eu de cara falei, eu discordo. E eu nem tinha pensado muito porque eu discordo, só falei que eu discordo. Dito isso, eu não vou falar o meu ainda, mas eu acho que nomes faltaram, eu acho que posições estão um pouco incorretas, e dito isso, vou começar com o Luquiba. Luquiba, o que você acha desse top 10? Está coerente, está coeso, correto ou não? Não. Não, eu lembro que eu achei engraçado que o Fernandão, né, jogou no grupo dizendo, top 5 tá ok. De lá para cá que muda as coisas. E eu disse, não, eu acho que não tá nem isso, Fernandão. Aí ele falou, mas só ordem ou nomes? Eu falei, os dois, né? E aí eu também não quis trazer essa discussão lá para o nosso grupo, porque eu achei que a gente ia trazer para cá. Eu acho que talvez a única unanimidade entre nós três vai ser a primeira escolha. O primeiro que é o Jordan. Acho que passando isso já vai começar algumas discórdias. Para mim, cara, o número 2, para a alegria do Fernandão, é o Kareem. Eu não consigo ver, depois do Jordan, outro jogador tão dominante e tão relevante, né, para tudo que aconteceu como o Kareem. Eu não acho que o LeBron está lá ainda, não acho nem que vai chegar lá ainda, e para mim essa segunda posição teria que ser dele. E na terceira posição, para mim, eu colocaria o Bill Russell, pelos mesmos motivos, relevância, importância, o que ele fez, praticamente uma década ganhando, né, não tem como você falar que esse cara não é um dos maiores, principalmente pelo estilo de jogo dele, né, que mudou muita coisa.
e aí você vai colocar muito basquete moderno na frente, e eu não acho. Eu acho que, para mim, um top 3 ter Jordan, Kareem e Russell. Aí na quarta posição, que eu acho que aí você pode colocar o LeBron James, que aí, ok, tudo bem, eu reconheço todos os méritos da carreira dele, o que ele trouxe para o basquete, da atleticidade dele, de não ter posição fixa, porque ele joga em 5 posições tranquilamente, né, já mostrou isso pela carreira dele. Mas eu não vejo o LeBron acima, né, de Bill Russell, Kareem e Michael Jordan. Então, para mim, o número 4 é o teto dele. E na quinta colocação, eu colocaria o Chamberlain. Também eu não consigo entender como as pessoas menosprezam tudo que ele fez na carreira dele. É um cara que tranquilamente pegava 30 rebotes por jogo, pontuava, fazia tudo, né? Passou da marca de 100 pontos no jogo, e aí você vai falar que esse cara, só porque não teve tantos títulos assim na carreira dele, vê com quem que ele jogou, contra quem que ele jogou. Então, assim, é óbvio, não tem como todo mundo dominar. Mas ele, para mim, é um cara, foi, né, pelo que a gente acompanha de matérias e tal, foi um cara fantástico e, para mim, ele merecia esse quinto lugar. Aí, em sexto, aí eu colocaria Magic Johnson. Eu acho que fora do top 5, eu já ficaria mais confortável em colocar o Magic Johnson. E em sétimo, o Bird, que eu acho que os dois têm o mesmo impacto, mas pelo que o Magic fez, né, de pegar uma franquia que já estava um tempo ali sem ganhar, e ele foi a cara, né, dessa revolução do Jerry Buss com o Lakers, então eu acho que por isso ele está um dedinho à frente do Larry Bird. Em oitavo, eu colocaria o Tim Duncan, que também foi um cara que pegou uma franquia que não existia praticamente, e hoje, se a gente fala de Spurs, tudo bem, teve Robinson, teve Manu Ginobili, teve Tony Parker, teve principalmente Popovich, mas se não tivesse o Tim Duncan nesse fator, eu acho que a gente não teria essa conversa hoje desses caras nesse patamar. Então, para mim, o Duncan teria. Em nono, um nome que não apareceu nessa lista, mas para mim eu acho que vale a pena mencionar, seria o Olajuwon. Eu também não consigo entender como você faz uma lista de top 10 sem o Olajuwon nessa lista, né? Foi outro cara também que fez muito no seu tempo, jogando com muita gente boa, né? Jogou contra Jordan, contra Charles Barkley, contra Patrick Ewing, contra Deus e o mundo, né? No tempos de ouro que a gente teve praticamente, pelo menos da nossa geração, né? Porque não posso falar do Fernandão, porque o Fernandão pegou gerações melhores até, mas da nossa geração foi fantástico. E em décimo, pode achar polêmico, mas para mim eu colocaria o Shaquille O'Neal, que também é outro cara que revolucionou a posição de pivô. Tanto que você inventou, né, uma forma de lidar com ele, que é o hack-a-check, né, e assim, jogadores fantásticos você faz isso, né, marca por esses motivos também. Aí talvez, se você vai falar, pode entrar o Steph Curry, pode entrar Kobe Bryant, pode entrar outros caras, mas eu ficaria bem contente com esse top 10, né, sem esses nomes aí, e com esses nomes que eu citei, para mim estaria bem sossegado. Só que aquilo que a gente fala, cara, falar de all-time é complicado, porque o basquete da década de 50 foi um, da década de 60 foi outro, da década de 70 é outro, e assim por diante. Aí fica meio injusto você querer comparar um com o outro. Também teve muita gente boa que eu não falei, teve Bob Cousy, teve o Jerry West, tem muita gente boa que você vai falar, pô, esses caras não merecem? Eu acho complicado, mas quando você vai querer comparar números, carreira, relevância para o esporte e tal, aí você vai ter que reduzir um pouco essa lista e você vai cometer injustiças, é natural, não existe unanimidade. Eu acho que talvez a única unanimidade seja Jordan número 1, e se não for, a pessoa vai apanhar, porque tem que ser. Isso que você colocou, Luque, é muito importante, tá? Porque todo top 10 tem algum porém ou algum ponto atrás, seja a dominância do cara, seja título, seja... E não dá para esquecer que também tem aquele negócio do sentimento. Tem que ter, isso existe, não tem como. Quando o cara escreve isso, o cara tá lembrando do tempo de infância, que ele via alguma coisa, etc. Enfim, sempre tem um quesinho disso também. Mas olha que engraçado, a gente também discorda nesse top 10, e a gente discorda de coisas interessantes,
mas talvez a gente não discorde tanto no formato como a gente montou. Mas eu falo o meu depois, porque, Fernandão, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre isso. Não, primeiro quero dizer que eu fiquei feliz demais da promoção do meu eterno ídolo, o maior ídolo para mim dos esportes, Kareem Abdul-Jabbar. Já escrevi sobre ele lá no nosso Tailgate Zone e nunca deixo de mencionar quando eu tenho a oportunidade que esse cara mudou para mim a forma como eu olho um esportista. Foi talvez por conta dele que eu passei a olhar para algum tipo de esportista não apenas como um cara que joga futebol, que joga vôlei, que joga basquete, que faz qualquer esporte, mas como uma figura que eu gostaria de ser como. E lá no texto que eu escrevi eu falo, né? Meu pai cortou um pneu, fiz 2 cestas no terreno lá de casa. Eu morava em Domingo Gouveia, ainda em Alagoas, e eu ficava o dia inteiro imitando, tentando imitar, claro, o gancho do Kareem Abdul-Jabbar. Então, assim, é um cara que, para mim, é fantástico tê-lo visto jogar já ali em 86, 85, no comecinho da NBA aqui no Brasil, foi maravilhoso. Ainda leio as coisas que ele escreve, é um cara que eu gosto muito fora da quadra, né? Sempre foi uma figura muito relevante fora de quadra e agora, depois da aposentadoria, ainda mais. É um cara que reverbera muitas coisas importantes. Nem sempre concordo com tudo que ele escreve, nem sempre concordo com tudo que ele fala, mas eu acho que ele sempre traz coisas que fazem com que a gente reflita. Esse top 10, depois dessa pequena introdução laudatória e apaixonada para o Kareem Abdul-Jabbar, que é um cara que eu adoro, aquela careca, aquele óculos e aquele gancho nunca mais vão sair da minha mente. Eu acho que esse top 10 ele tem um problema sério com um jogador que para mim não deveria estar aí em hipótese alguma. E concordo com o Luquiba que em algumas posições a gente pode alterar, embora, como eu disse, eu acho que esse top 5 aqui está bem colocado. Você pode mudar, como o Luquiba mudou, o Kareem com a posição para segundo, aqui e ali, mas eu acho que esses 5 caras, eles representam, né, Jordan em primeiro, LeBron em segundo, o Kareem em terceiro, o Magic em quarto e o Bill Russell em quinto. Eu acho que eles representam um pouco da história do basquete, disso que o Luquiba falou, né? Na década de 50 era um basquete, 60, 70, a gente tem, né, com Bill Russell até o LeBron James, a gente tem um pouco dessa história do basquete sendo contada nesse top 5. Mas acho que fundamentalmente a gente tem 5 caras que, em certa medida, criaram uma forma de jogar. A gente tem um Jordan, um cara extremamente moderno, o LeBron James da mesma forma, a gente tem o Magic Johnson capaz de jogar em várias posições, né, tendo feito isso na sua carreira, jogado inclusive de pivô naquele jogo histórico nas finais da NBA. A gente tem o Bill Russell, que é o que o Luquiba falou, né, 9 temporadas sendo campeão, praticamente uma década de títulos, um cara que, para além do jogador espetacular que era, uma figura também relevantíssima. E veja só, patrãozinho, Luquiba e quem nos ouve aqui, eu tenho o costume de ir ao banheiro fazer o número 2, levando sempre uma palavrinha cruzada, um caderninho de palavrinhas cruzadas. E eu, loucamente, preencho, antes de preencher a palavra cruzada, ali em cima no cabeçalho, ali perto da página, do número da página, eu escrevo a data do que eu estou fazendo e alguma coisa que tenha acontecido nesse dia, seja diretamente que influencie só a mim, ou então alguma coisa que tenha passado pelo mundo. Eu estava folheando para ver a história dessa palavra cruzada, que eu comecei a fazer em 2020, até hoje eu não terminei, porque são 3 cadernos de palavra cruzada, mais ou menos umas 400 páginas de palavra cruzada. No dia 31 de julho de 2022, morreu Bill Russell. Foi por conta de ter lido essas minhas páginas de palavra cruzada que eu me lembrei do Bill Russell. E aí pensei um pouco nele sobre isso, né? E pensei, inclusive, folheando ali a palavra cruzada no que a gente conversaria hoje. Eu falei, pô, olha só que interessante, o Bill Russell passando pela minha vida mais uma vez. E assim como o Kareem Abdul-Jabbar é outro cara que também tem relevância gigantesca fora da quadra, né? Ali nas décadas de 60, 70, uma figura que brigou muito para o fortalecimento da população
negra dos Estados Unidos. Então, eu acho que quando a gente olha para esses caras, eu olho para eles como o Patrãozinho falou, tem título, tem técnica, tem a qualidade do jogo, mas tem amor, tem idolatria, tem o que o cara também, para mim, o que fez fora da quadra também é muito importante. Então, eu estou muito bem com esse top 5. Eu acho que eu não mudaria nada. Fiquei muito feliz com o Luquiba tendo colocado o Karim em segundo e o LeBron descendo um pouquinho aí na história dele. Na segunda metade é que para mim começa um pouco de problema. Primeiro, eu acho que o Duncan não pode estar na frente do Larry Bird. Acho que não pode. É impossível a gente ter o Bird atrás do Duncan. E aí eu estou falando praticamente por, claro, o jogador especial que ele era, mas porque a rivalidade Lakers-Celtics e fundamentalmente Bird-Magic trouxe a NBA de volta. A NBA estava completamente acabada e esses dois caras, os dois times, mas especialmente esses dois caras, trouxeram a NBA de volta. Então eu acho que o Bird tá mal colocado aí. Eu acho que inclusive atrás do Shaq, acho que ele não estaria. Eu acho que ele é o cara imediatamente depois do top 5. O Bird tinha que estar ali. E os outros nomes, Duncan, eu concordo, Shaq, Chamberlain também, por isso que o Luquiba falou, né? A figura, o cara fazia ponto, quádruplo duplo que o cara fez, toco, tudo, rebote, ponto e assistência e tudo mais, jogo de 100 pontos e mais, e isso é especial. O Curry, para mim, que é o problema desse top 10. Você pode considerar o Curry um jogador paradigmático? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem o final da década de 90 na NBA, o início dos anos 2000, como um momento de transição do estilo de jogo da NBA, e talvez o Curry seja o cara que melhor exemplifica e é a melhor imagem desse novo jogo da NBA, sem dúvida alguma. Mas ele é só um jogador paradigmático, e aqui entenda paradigmático não como uma figura excepcional, maravilhosa, enorme jogador. É uma figura que muda o jeito de jogar. E é o cara que mais se deu bem, porque ele instalou um novo jeito de jogar. A gente pode pensar que Drazen Petrovic trouxe um pouco da bola de 3, Tony Kukoc trouxe um pouco da bola de 3, outras figuras, né? O próprio Red Miller era um cara que começou com a bola de 3, mas o Curry é o cara que instala, de fato, a bola de 3 na NBA e faz com que o jogo mude. A gente tem hoje pivôs arremessando bola de 3, Giannis Antetokounmpo falando, né, na off-season que ele precisava melhorar alguma coisa, que é o arremesso de longa distância, que é o arremesso de 3, alguma coisa que ele tem. Então, assim, o cara ele trouxe uma preocupação que antes ficava restrita ali aos armadores, às vezes a um ala um pouco mais habilidoso, e agora não mais. Agora a gente precisa ter todo o time, todo o jogador, praticamente, se não todo, mas todos os caras têm que se preocupar em alguma medida em ter a capacidade de, em algum momento, pegar e fazer uma bola de 3, arremessar uma bola de 3. Acho que o Curry, ele é esse cara, mas tá longe para mim de se meter no meio desses outros 9 aqui. Eu acho que ele é muito pequeno para mim, em relação aos outros 9 que estão nessa lista aqui. E aí me machuca um pouco o fato de a gente não ter o Kobe Bryant nesse top 10. O Kobe Bryant é o número seguinte, né? É o 11º dessa lista do Bleacher Report. Eu acho que, da mesma forma, o Kobe Bryant é um cara que traz de volta os Lakers, né, depois de vários anos com campanhas ridículas. É um cara que, num lance de sorte para os Lakers, porque é um prospecto que se confirmou uma figura relevante no basquete, triste para os Hornets que o trocaram, né, naquele draft. Mas eu gostaria de vê-lo aí em 10º, pelo menos, talvez um pouquinho mais para cima nessa lista, mas eu acho que ele deveria ser o número 10 dessa história, com um cara que o Luquiba falou do Hakeem Olajuwon, e eu acho que é um cara que também merecia estar nessa conversa em alguma medida, em algum canto, ter sido citado pelo menos como uma figura a ser lembrada. Acho que o Julius Erving também é um cara que precisava ter sido
envolvido nessa história toda. De fato, e de formas que, meu patrãozinho e Luquiba, desses nomes aqui, o único cara que eu discordo integralmente é a presença do Curry aqui nessa lista. Mas é aquilo. Quem fez isso aqui fez pensando em algumas coisas e a gente precisava saber no que o cara estava pensando quando ele escolhe o Curry, por exemplo, a ser o 10º e não o Kobe Bryant, ou não o Julius Erving, ou não o Hakeem Olajuwon, e outras figuras da Jerry West ou qualquer outra figura relevante da história da NBA. Mas eu acho que é isso. Para mim, os 9 aqui, mudando um pouco de posição aqui e ali, está ótimo. O 10º para mim é que não tem nenhum motivo de estar nesse meio aí. Você pode falar do Golden State Warriors, fantástico, recordista de vitórias de uma temporada, revolucionando, fazendo outro estilo de jogo, mas eu acho que é isso, só isso. Se esse só colocado aí entre bastantes aspas, mas é isso, é um paradigma que se muda na NBA, mas é um paradigma só, e hoje tem tantos outros jogadores que fazem bola de 3, tem tantos outros times que concentram o seu jogo na bola de 3, que esse paradigma ele foi superado não porque um outro paradigma se estabeleceu na NBA, mas simplesmente porque o jogador paradigmático deixou de ser, porque já tem outros vários que fazem a mesma coisa, outros que fazem até melhor do que ele. Então, Curry para mim é muito pequeno para poder ficar no meio dos outros 9 aí, sinceramente. Caramba! Assim, vocês dois mandaram bem demais, mas eu acho que o ponto aqui, antes de eu falar qualquer coisa, é justamente isso. Eu acho que todo top 10 tem que vir com suas premissas muito bem estabelecidas. Do que você acredita, do que você está levando em consideração. As épocas são muito diferentes, o basquete mudou muito ao longo dos anos, de quando começou. Vocês falaram muito do Will Chamberlain. Cara, até lance livre mudou por conta desse cara. Tipo, ele era péssimo no lance livre. Então, ele saía correndo e enterrava da linha do lance livre. Até que veio a regra para, tipo, você tem que ficar parado ali, ó, na linha, você não pode sair da linha, sabe? Tipo, goaltending ofensivo, foi esse cara que mudou. Um monte de coisa foi mudada por ele. Então, dito isso, quando eu penso em top 10 de todos os tempos, vocês dois vão discordar de mim, mas eu tenho que pensar em gerações e sempre pessoas que mudaram muito o esporte, ou pelo menos foram absurdamente dominantes. A gente pode discordar da colocação deles, mas quando eu falo de NBA, nomes que vêm para mim e são obrigatórios estar em qualquer lista. Você não tem como não falar da trinca Jordan, LeBron e Kobe. Esses caras marcam gerações, não tem como. Você não pode falar de NBA sem falar de Magic Johnson, Magic e Bird. Você não tem como falar sem falar desses dois. Esses caras foi o que impulsionaram e fizeram a NBA ser o que a NBA é hoje. Você não pode não falar de Bill Russell. Você não pode não falar de Will Chamberlain. Você não pode não falar do Karim. Eu acho que é por esse o caminho. E aí, para todos os casos também, você não pode deixar de falar do Shaq, que é muito bem, como o Luquiba falou, é o cara que mudou a posição de center. Só que aí, desculpe, mas você também não pode não falar de Stephen Curry, porque é o cara que muda mais a geração ainda, é como se fosse a quebra, tipo, de Jordan para Kobe, de Kobe para LeBron, de LeBron para Curry. Para mim, a quebra é essa. Para essa galera, é agora. Então, assim, para mim, são essas quebras, essas fases que a NBA tem. E aí, para mim, seria Jordan primeiro, porque, cara, não tem como. 6 finais, 6 títulos. É o cara que fez a história, que fez a marca, que fez o nome da liga. É o cara que puxou o Dream Team. É o cara que tem todas as fábulas em cima. Não tem como não ser ele. Em segundo, aí eu aceito qualquer briga de foice. Mas, para mim, a dominância e o tempo que o LeBron joga em alto nível não teve igual. A gente não viu igual até hoje. Esquece título. Estou falando de dominância e do quanto o cara foi importante. Não existe. Terceiro, Magic Johnson. O cara
revolucionou a posição de point guard. Ele mudou o que é um armador. Ele foi um cara incrível. Ele era mágico. Ele tem Magic no nome dele. Não tem como. É Magic Johnson em terceiro. Em quarto, aí eu tô muito com o Luquiba. Bill Russell é um cara que ninguém fala muito. E aí, pro que o Fernandão falou, ativista, o cara 11 títulos, tem título como técnico. O cara é absurdo. Quarto, Bill Russell. Quinto, o mais técnico de todos os jogadores da minha lista. Sem tirar nem pôr. Kareem Abdul-Jabbar. Não tem como. Ele é o mais técnico de todos dessa lista. Ele é foda. É o Kareem. Ele é muito foda. Para além de tudo que o Fernandão falou do fora da quadra. Aí, em sexta posição, tá bom? Não tô falando nenhuma besteira aqui, mas em sexto, a gente teria Larry Bird. Porque é o cara que, junto com o Magic, mudou a liga. Em sétimo, Will Chamberlain, que também mudou muito a liga. Em oitavo, Shaquille O'Neal, que mudou a posição de pivô da liga. Em nono, Kobe Bryant, porque é um cara que marca uma geração. E em décimo, Curry, porque é outro cara que marca outra geração. Então, para mim, é isso. Eu não acho que a gente vai concordar. Eu não acho que a gente vai chegar numa lista final. E eu acho que a ideia nem é essa. A ideia é, tipo, cada um tem a sua. Você concorda com isso? O que você acha que você acha que vale para ser uma lista de top 10? O que é legal aqui é a interação. Porque o que deixa mais legal essas coisas de top 10 é justamente essa discussão. Porque cada um vai ter um ponto. E a gente tem que sempre entender que tem a paixão, tem o que você está levando como premissa para criar esse top 10. E é isso. Eu acho legal, eu gosto muito desse tipo de discussão. A gente falou mais de 20 minutos sobre isso. É muito legal. Patrãozinho, eu acho isso que você trouxe aí, de tentar criar a sua lista a partir de paradigmas, eu acho isso muito legal. Eu acho isso fantástico. Acho que talvez o critério mais importante, porque senão, se a gente vai falar de título, a gente vai voltar para aquele nosso primeiro podcast lá em Jundiaí, que nós gravamos, a gente foi fazer a eleição do maior brasileiro esportista, né, o esportista brasileiro mais relevante. E a gente, naquele primeiro episódio, a gente falou de várias figuras do esporte brasileiro que não são campeões, que não são vencedores, seja porque as condições não foram favoráveis, seja porque existiam outros brilhantes concorrentes ali, adversários. E eu acho que é isso. A gente falar de título é complicado porque a gente passa a olhar o Robert Horry, por exemplo, e deixa de olhar, sei lá, o Jerry West, né? Sim. A gente vai começar a olhar para esse lado. Mas aí, quando a gente fala desse lance de paradigma para mim, e aí vocês têm dois nomes nessa sua lista que para mim eles são exemplos claros de paradigmas, mas que um deles sustenta o paradigma por muito tempo, e talvez tenha sido o único cara a fazer isso, o outro não sustenta por muito tempo, que é o Shaquille O'Neal, quando você cita ele, o cara que revoluciona a posição de center, de pivô. E, durante praticamente a carreira dele toda, ele é dominante a um ponto assim que não tem medida. O outro é o Stephen Curry, que é paradigmático, instala um novo estilo de jogo, é o maior expoente daquele estilo de jogo, mas ele já não é mais a figura mais exemplar desse estilo de jogo que hoje impera na NBA, que é a velocidade, bola de três e tudo mais. Então, mas eu gosto dessa ideia de olhar pelo paradigma, mas esses paradigmas precisam ser sustentados por um tempo, para esse cara ser sustentado num top 10 pelo paradigma que ele estabeleceu. Luquiba, quer acrescentar alguma coisa? Estamos com problemas com o Luquiba. Mas eu vi que ele mexeu aqui, ó. A câmera mexeu. Tá no mudo ainda. Está se mexendo. Ainda não te ouvimos, Luquiba.
mas estamos esperando conseguir te ouvir em breve. Você está rindo agora. Beleza. Estão tentando derrubar a gente a qualquer custo. Que absurdo. Luquiba, por favor, dê um sinal de vida. Luquiba está no mudo ainda. Está no mudo. Ai. Complicado. O patrãozinho, talvez ele já esteja até falando, mas por conta do delay da internet, a gente ainda não chegou para a gente aqui esse momento. Pode ser. Isso é importante também. Isso é importante. Ainda bem que tem edição, né? Ainda bem que depois... Olha, caiu. O Kiba acabou de cair. Tá vendo? Mas ainda bem que em algum momento a gente pode tentar fazer uma edição. Ele vai voltar. Ele há de voltar. Enquanto isso, Fernandão, a gente pode começar aqui a elocubrar sobre o segundo bloco, que eu não sei agora, eu tô pensando friamente aqui, porque na minha pauta isso é escrito de uma forma, mas talvez a gente tenha que pular esse bloco, que era a seleção brasileira, que eu prometi que a gente falaria nesse podcast, sobre a seleção brasileira de basquete masculino e feminina, para a gente falar de outros casos que aconteceram essa semana, que são bem recentes, para a gente não perder o fio da meada e também não estender muito o podcast. Então, vocês que ficaram pelo spoiler da semana passada de seleção brasileira, nós vamos jogar isso para mais uma semana, porque a AmeriCup não vai começar agora. Então, ainda dá tempo da gente falar, da seleção feminina também, que foi vice contra os Estados Unidos, dá tempo da gente falar dessa renovação da feminina, principalmente. Da masculina, a gente vai ver que não é nem tanto uma renovação, mas tem algumas coisas aí diferentes chegando. E a gente vai para 2 assuntos que aconteceram essa semana. Eu não tinha me atentado a eles, confesso, foi o Fernandão que acabou trazendo a pauta para a gente e muito pertinente. A primeira delas é uma notícia sobre coisas bizarras que aconteceram no jogo, tanto de Chicago Sky quanto de Atlanta Dream. O Fernandão me corrija se eu estiver falando besteira, mas desses 2 times, torcedores começaram a jogar na quadra sex toys, vibradores em quadra. Quando eu olhei a matéria que o Fernando mandou, eu comecei a ler, eu não conseguia dar risada, eu só achava estranheza, já falava assim, o que está acontecendo? E aí eu fui atrás para tentar entender se tinha alguma... Quer dizer, lógica não tem nessas coisas, porque é imbecilidade, mas assim, se tinha algum protesto, se era alguma coisa por trás disso, não é absolutamente nada. Foi só uma pura imbecilidade das 2 torcidas. E assim, para mim é gente que está tentando aparecer no momento que a liga está no seu expoente máximo, sabe? Não sei, eu achei, para mim, não é nem alguma coisa assim engraçada. É um negócio besta e que não dá para entender, né, Fernandão? Não, se o cara que fez isso fez com o intuito de causar risada em alguém, ou se alguém que tenha lido sobre esse assunto tenha soltado, ainda que timidamente, uma ligeira risada ou um sorriso, por favor, repense aí a sua forma de encarar a vida, porque ela está um tanto quanto, no mínimo, para ser gentil, deturpada, está um pouquinho aí ensaboada. Porque é ridículo, porque é uma imbecilidade, é um gesto de um... Para além do machismo, é um gesto de misoginia, porque você está deixando claramente a mensagem de que a mulher não tem que estar jogando, ela não tem que estar em quadra, ela não tem que estar praticando esporte, ela tem que estar satisfazendo o desejo sexual de algum homem. E o cara que lança um vibrador numa quadra, ele está simplesmente olhando para a mulher dessa forma. Você é simplesmente algo que eu me satisfaço sexualmente. É absurdo, para além disso que o patrãozinho falou, de que você está tentando surfar de maneira muito negativa em cima de uma onda positiva, né, que a WNBA vem conquistando aí nas últimas 2, 3 temporadas,
para além disso, de aproveitar esse marketing negativo, é reafirmar e reforçar essa tolice da masculinidade, do homem tóxico, de que a mulher não serve para fazer outra coisa que não seja aquilo que o homem acha que ela pode fazer. E é absurdo, é desrespeitoso, como algumas jogadoras disseram, né? Para além de desrespeitoso, é perigoso, porque você está ali em movimento, são mulheres grandes, a maioria delas, e se você pisa em cima de um objeto desse, torce um tornozelo, torce um joelho, tem uma torção de joelho, uma lesão ligamentar e tudo mais, você está comprometendo a temporada de um time, você está comprometendo a temporada de um jogador, e quiçá, dependendo da gravidade da lesão, talvez a carreira de uma pessoa. Então, assim, cara, é inimaginável e é inaceitável que a gente ainda hoje tenha esse tipo de figura que vai a um jogo de basquete da WNBA e acha que pode fazer uma coisa dessa. E aí eu faço a mesma pergunta que uma das jogadoras fizeram. Onde é que está a segurança dos jogos, das arenas da WNBA? Porque eu me lembro que quando eu fui lá na Barclays Center, lá em Brooklyn, para ver o Brooklyn Nets e o OKC, passei por revista, abri minha mochila, tive que tirar de tudo que estava dentro da mochila, o cara me revistou apalpando calça, casaco e tudo mais. Cadê? Como é que você entra? Porque, pô, se você entra com um vibrador, será que você não consegue entrar com algum tipo de arma, com algum tipo de, sei lá, alguma coisa que possa ofender mais seriamente a parte física, de uma integridade física de uma pessoa, de um torcedor, de uma outra jogadora, de uma pessoa da comissão técnica? Então, assim, tem uma falha clara na segurança das arenas e tem, para mim, fundamentalmente, a imbecilidade de um ser humano que acha que isso é legal, que acha que isso é engraçado, que vai curtir de alguma forma depois com os seus amiguinhos, suas amiguinhas, quem quer que seja, porque fui eu que joguei aquele vibrador lá na quadra que vocês estão lendo. É tolo, é imbecil, e eu acho que a gente precisa reforçar aqui de novo aquela frase que pode às vezes parecer batida, pode até parecer um chavão, até um tanto piegas, mas a mulher tem o direito de fazer aquilo que ela quiser fazer, de estar onde ela quiser estar, fazendo aquilo que ela quiser fazer. E quando a gente está falando de atletas, do tamanho das atletas da WNBA, soa, se não somente desrespeitoso, mas soa de um preconceito, assim, algo, para mim, estarrecedor, que casa, né, patrãozinho, infelizmente, com um assunto que nós vamos tratar, talvez, logo depois desse, que eu acho que eles têm relação profunda, porque a toada de desrespeito, de misoginia, de preconceito, continua sendo exatamente a mesma. É engraçado, assim, eu não sei se o Luquiba já passou por isso, mas eu já tive que jogar um power bank fora, no Madison Square Garden. Abriram aquelas mochilinhas, aquela mochilinha pequenininha que vende na Decathlon, sabe? Estava fazendo propaganda aqui, ó. Pode apoiar a gente, Decathlon. E eu levo o carregador, né? Sempre levo um carregador, uma power bank junto para garantir, ainda mais quando tá em viagem. Tive que jogar fora. Eu perdi uma power bank novinha, porque não deixaram entrar. Aí o cara consegue exatamente a mesma mochilinha, Fernandão. Essa aí, dessa cor, inclusive. E como que os caras conseguem entrar e ainda fazer um negócio desse? Né? Eu não sei pelo que você já passou, Luquiba, mas quem diria que em 2025 a gente estaria aqui gravando um Zonecast falando que o pessoal estava jogando vibrador em quadra, na WNBA. É um absurdo. Tá difícil, perdemos o Luquiba de novo. Uma hora a gente consegue falar com você, Luquiba. Eu tenho fé disso. Uma hora a gente consegue. Tá no mundo ainda. Eu quero muito ouvir o Luquiba, mas tá difícil. Agora travou de vez, Fernandão.
Agora nem ele mexendo mais a cabeça eu vejo agora. Já tá parado. Congelou ali, olhando de maneira sôfrega e triste, possivelmente pro teclado dele ali, e aí já não tá saindo mais nada. Aí, ó. Olha aí, agora sim. Temos ele de novo, sim. Pelo celular agora. Vai no celular. Pelo celular vai dar certo. Isso aí. Quem não tem, caça com o que a gente tem. Então, aconteceu já várias situações, powerbank não, mas álcool gel, sabe? Umas coisas que às vezes não faz nem sentido, né, jogar fora, mas em revista a pessoa olhar e falar, não, isso aqui é um risco, não pode entrar. E não digo só nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo. Outro dia eu fui num show e aí a pessoa fez a revista e falou, não, você não pode entrar com álcool gel. Eu falei, porra, álcool gel, o que tem a ver? Não pode entrar com álcool gel. Aí você entra lá no estádio, todo mundo fumando baseado, outro com sinalizador, e você fala... O cara não vem ser contra o baseado, entendeu? Não, mas o cara não me deixou entrar com álcool gel e a porra toda soltando ali. Mas... Aí, como é que o cara acende baseado, né? Tem que ter fogo, né? Então, fogo é mais... É por isso que eu falo, tem coisas que não faz sentido. Mas, cara, eu acho que é assunto que não vale nem a pena a gente ficar falando, porque perdão a palavra, é uma babaquice tremenda isso, né? O que o Fernandão falou, deu para escutar. Você pode colocar em risco a saúde das atletas. É exatamente isso. É um pisão em cima disso, você rompe o ligamento, acaba a temporada, acaba a carreira, sabe? Não faz o menor sentido isso. Você está pagando o ingresso para fazer isso. Né? E tantos outros casos também de idiotice que a gente vê pelo mundo. Eu lembro aqui no Brasil também, não faz tanto tempo assim, acho que um Palmeiras e Corinthians, que o cara entrou com uma cabeça de porco e jogou no gramado. Coisa que, tipo, o cara acha que está sendo o herói e não está sendo só mais um idiota na vida, né? Então, eu acho que é lamentável. Só isso que eu tenho para dizer, é lamentável. Pelo menos... O que me fez lembrar que eu fui assistir um incrível Palmeiras e Mirassol no Pacaembu, quando o Pacaembu ainda era um estádio que se ia ver jogos, e era uma Páscoa, eu estava com um ovinho de Páscoa pequenininho que eu ganhei em alguma loja que eu passei. Eu não pude entrar com ovo de Páscoa no campo, no estádio, porque chocolate pode causar algum perigo para a humanidade. Eu escondi o ovo de Páscoa num dos jardins do arredor do Pacaembu e depois do jogo eu fui lá e peguei meu ovinho de Páscoa de novo, porque sem meu chocolate eu não ia ficar. Não, o pior é que a história do porco ainda dá para dar alguma risada, porque você fica imaginando como o cara entrou com uma cabeça de porco, tipo, você ainda fica imaginando onde o cara enfiou a cabeça de porco. Ainda tem alguma graça nisso, porque você não tá ofendendo ninguém, né? Talvez estão ofendendo o coitado do porco ali, né, que perdeu a cabeça. Mas assim, ainda fica loucubrando alguma coisa. Agora, isso da WNBA não tem nem pé nem cabeça. É 2025 e a gente tá falando de gente jogar um vibrador numa arena de basquete. Tipo assim, ele deu o vibrador na onde você pensou mesmo. Tava lá, guardado lá. Tá vendo? O Luquiba conseguiu tirar alguma piada disso aí, mas... Ai, foda, viu? Foda. Mas, enfim, um assunto que tá em sequência aqui, eu não sei nem como começar, tá bom? A verdade é essa, porque quando eu vi... eu não sei como começar, mas enfim, o Trump, quando ele tinha prometido que se fosse reeleito, ele ia proibir que mulheres trans participassem ou competissem em esportes femininos. Enfim, isso está agora começando a acontecer, né? E dito isso, foi criado um comitê que vai olhar isso, e como está escrito por esse comitê, ele vai impedir, vai fazer com que homens fiquem fora dos esportes femininos. Essa é a frase utilizada para classificar esse comitê. E nesse comitê a gente vê nomes como Gary Bettman, a gente vê nomes como Mariano Rivera, Roger Goodell, Wayne Gretzky. A gente vê uma série de nomes que até Saquon Barkley a gente vê nesses comitês,
que causam muitas estranhezas, né? E aí, antes de deixar, vou partir para vocês falarem e qualquer coisa, eu e a Gabi, quando a gente costuma conversar ou ter conversas mais sérias, a gente costuma falar de vamos para os fatos. Porque quando tem fato nas coisas, a gente não pode discutir muito, ou então a gente não pode, como que fala? Remodelar as coisas, né? Fazer uma realidade paralela. Então, esqueci a palavra agora. Transformar alguma coisa em outra. Enfim. Então, não sei para quem lembra, a gente teve foi muito quente isso no Brasil, no passado, falando da Superliga de vôlei feminina, quando a gente teve a Tiffany jogando. A Tiffany era uma mulher trans, ela está viva. É uma mulher trans, e foi muito criticado ela jogar a Superliga feminina, teve um monte de preconceito até das próprias atletas, e uma das atletas que puxava esse preconceito era a Tandara. A Tandara era a melhor jogadora da liga naquela época. Infelizmente o Rafik não está aqui para falar de vôlei, porque ele é o melhor cara, mas essa história, para mim, ainda é muito recente. Eu lembro muito disso. E ela falava que aquilo era absurdo, existiam preconceitos infins. E aí, sobre isso, tem um estudo britânico de 2021, e também naquela época, por conta desse preconceito todo e desses comentários dentro da Superliga, uma médica brasileira mesmo fez comparações. E aí a gente pega estatísticas e tudo mais, e quando você olha as estatísticas da Tandara e as estatísticas da Tiffany, elas são muito similares, quando as da Tiffany não são piores ainda que a da Tandara, né? Então, assim, você vê que existe ali uma comparação efetiva entre as duas. As duas são super máquinas no esporte. E aí o mais interessante, né? Esse estudo que tem do British Journal, eu não lembro agora o nome, mas todos esses estudos que eu estou citando aqui, eu vou colocar depois no link do podcast para quem quiser ler, fica à vontade. Mas esse estudo britânico, ele fala justamente sobre as atletas trans femininas apresentam níveis reduzidos de testosterona e performance após 12 meses de terapia hormonal. Então, assim, para de querer usar a ciência para disfarçar o seu preconceito. Eu acho que isso é um ponto muito importante para ser colocado antes de qualquer coisa. Porque aí vem o Jorge, com a foto do Frajola no perfil, falar que não pode. Cara, você não aguenta 10 flexões contra a Graciane Barbosa. Vai tomar no meio do seu cu, rapaz. Sabe? Então, assim, não vem falar besteira e colocar preconceito num lugar que... puramente, não vem tentar justificar o seu preconceito. Meu ponto é esse. E eu acho que é isso, Fernandão. Me alterei um pouquinho aqui, mandei até o cara tomar no cu. Eu nem sei quem é o Jorge. Também não sei quem é o Jorge que tem o perfil de Frajola, mas enfim, me excedi um pouco aqui. Patrãozinho, essa história ela tem diversos níveis de tristeza para mim, né? Acho que o primeiro, e antes de qualquer coisa, é você ler, como eu destaquei, né, naquela nossa conversa que nós tivemos lá no grupo, você lê na matéria que esse comitê ele existe, entre outras coisas, para manter os homens longe do esporte feminino. Eu concordaria plenamente com essa frase se ele estivesse dizendo de fato homens, nós aqui, nós. Ele não está se referindo a homens, ele está se referindo a mulheres trans. Que, como você disse, depois eu fui dar uma lida um pouco mais profundamente sobre como se dá o processo de transição, né? Ali que envolve uma série de disciplinas, de profissões, de profissionais, né? Mas um muito claro, que é a questão da terapia hormonal. Bloqueador de produção de testosterona ou redutor de maneira quase que zero, estrogênio, né, que é o hormônio feminino. Como você disse, meses depois, o efeito masculino no organismo já praticamente não existe mais.
E uma mulher trans, ela não começa a praticar um esporte profissionalmente assim, do oco do pau. Nasceu, eu vou fazer isso. Não, ela é submetida a exames, as federações submetem a exames, o Comitê Olímpico submete a exame. Não é um negócio assim, eu estou afim e vou lá e vou fazer isso. Não é dessa forma. Tem uma série de disciplinas, uma série de profissionais que medem, que olham, que investigam, justamente para que não haja nenhum tipo de discrepância, nenhum tipo de desigualdade. E aí, ler um tipo de frase como essa, de que você vai manter os homens afastados dos esportes femininos, é um negócio que dói demais, dói demais. Dói porque a gente, eu ia falar que a gente sabe, né, mas a gente tem conhecimento sobre o que é a dor que a comunidade trans no Brasil passa, e aí, de maneira geral, seja nos esportes, seja em qualquer profissão, seja para trabalhar numa padaria, seja para trabalhar num órgão público, que eu não sei qual é a realidade do setor do Luquiba, da Prefeitura de São Paulo, mas, por exemplo, no Ministério onde eu trabalho, existe uma mulher trans, uma única mulher trans. Nós estamos falando de uma desigualdade brutal, falando de uma desigualdade brutal de oportunidades, de respeito, de chances, de cidadania, de manifestação de cidadania, de manifestação dos direitos. E aí você tem a dita maior democracia do mundo, que diz o seguinte: se você é uma mulher trans, você está fora. Na matéria que passou ontem no Jornal Nacional sobre esse decreto, né? Lá eles chamam ordem alguma coisa, acho que é alguma coisa semelhante ao decreto aqui no Brasil. Uma atleta ciclista disse que vai abandonar o ciclismo. Porque como é que ela vai competir? Ela não pode competir mais. Ela não pode competir em nenhum nível, porque na matéria que eu mandei para vocês, as investigações começam no high school. Ou seja, já na escola vai se monitorar a possibilidade de uma mulher trans, de uma jovem trans, praticando esporte, ser afastada do esporte. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da completo banimento do exercício da cidadania. Da possibilidade de você fazer aquilo que você gosta de fazer, que é praticar um esporte, que é a sua capacidade de fazer. E, fundamentalmente, da mesma forma como nós falamos em relação à WNBA, da mulher ser aquilo que ela quiser ser, de você ser aquilo que você quiser ser. Ou melhor, de você ser aquilo que você é de fato. Me emociono, me deixa com a voz embargada, me deixa profundamente triste saber de uma notícia dessa. Mas também saber que figuras como Wayne Gretzky, como você disse, como Mariana Rivera, como Saquon Barkley e outras figuras do esporte estão envolvidas nisso. Eu não sei em que extensão, porque esse comitê ele atua também em outras áreas, mas uma vez que você permite que o seu nome seja associado a uma medida dessa, por mais que você nem passe perto de qualquer ação decisória ou deliberativa sobre isso, você emprestar o seu nome para um comitê desse é triste. É triste. E pior, nós estamos falando do maior jogador de hóquei da história. Nós estamos falando de um canadense. Canadá, que inclusive é um dos países que sofre boicotes, tarifaços, ameaças, até de ser incorporado como mais um dos estados dos Estados Unidos. E assim, você não tem nenhum mínimo de senso aqui patriótico, e aí entenda esse patriótico aqui longe dessa canalhada que tem aqui no Brasil. Estou falando de patriotismo, de amor, de entender o que é ser um cidadão de um país. Nem isso você tem brilho de falar, o cara tá fudendo com o meu país. Eu vou aqui assinar um negócio embaixo do que ele está dizendo que mulher trans não pode mais praticar esporte nos Estados Unidos. Como isso, cara? Como isso? Me indigna, me entristece. Isso. Falando de um panamenho como Mariano Rivera, sabe? Mariano Rivera, que é outro país também, que é o tempo inteiro assambarcado, né, pela administração do Donald Trump. Cara, é louco, né?
é triste, é inaceitável, mas tá. Então, é uma coisa que esse cara está fazendo com o mundo inteiro, em diversos níveis, né? Político, econômico, social, cidadão e tudo mais. E que me faz muito lembrar, Patrãozinho, eu acho que eu já falei essa frase aqui uma vez no nosso podcast, e eu acho que ela, nos últimos tempos, ela tem sido cada vez mais cabível no mundo que a gente tem vivido, que a gente vive, que é uma frase que o Antônio Gramsci, um filósofo, sociólogo, político italiano, falou lá no comecinho do século passado. O mundo velho demora a morrer, o novo tarda a nascer, e nesse claro escuro surgem os monstros. É isso aí. E os monstros, nos casos, são os políticos. Para que não tenha... políticos não, esses babacas que nem o Trump, para que não existam, tipo... margens para qualquer dupla interpretação. Luquiba, fique à vontade. Cara, é difícil de falar. É difícil. Primeiro, assim, eu acho que eu não tenho nem lugar de fala, né? Porque eu não estou na situação que essas pessoas estão. Mas eu convivo, né, bastante, tanto colegas de trabalho com homens trans, mulheres trans. Ainda bem, né, Fernandão, que pelo menos no meu equipamento é uma realidade um pouco mais diferente, né, da sua, e a gente atende também bastante a população, então a gente acaba tendo um contato maior, né, com esse universo, e por isso que eu até fico meio assim de falar qualquer coisa, porque eu não estou, né, no lugar dessas pessoas para poder falar a respeito dos preconceitos e das dores e de tudo. A única coisa que eu posso falar como um cidadão cara, é preconceito, ponto. Não tem outra justificativa. E qualquer preconceito não rola, seja por conta de opção, seja por conta de cor, de raça, de raio que o parta, você entendeu? Você está sendo preconceituoso com alguma coisa que não é escolha dessas pessoas, não é o que a Fernanda falou, não é que ela falar, hoje eu vou ser um homem, não, amanhã eu vou ser uma mulher, não é assim que funciona. São pessoas que nasceram com um corpo que não se reconhecem com aquele corpo e vão atrás de um reconhecimento, né? E aí você está impedindo essas pessoas de fazer qualquer tipo de atividade, não só esporte, mas você está impedindo elas de exercer cidadania, de fazer atividades, e isso não tem justificativa. Aí você vai criar uma categoria trans? Tipo, qual que é o sentido? Vai querer que compita com... Perdemos o Luquiba novamente, no meio da sentença dele. Luquiba. Quem vai competir com quem, Luquiba? Você voltou, Luquiba. Obrigado. Perdão. Aqui, por estar no... Vocês estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo. Tá, por estar no celular, a pessoa me ligou e aí caiu meu celular. Mas faz parte. Maravilhoso. Não, então, vai querer que compita com os homens? E qual aí fala de vantagem que tem e não vê a desvantagem que é uma mulher competindo com um homem, a não ser que você queira fazer uma competição mista. Aí tudo bem, mas você vai querer colocar na categoria da mesma forma que você fala, eu não acho justo competir. Cara, é o oposto, não é justo competir com um homem, né? Porque, bom, não vem muito ao caso, mas fica a revolta. É o que o Fernandão falou, é triste e é revoltante, e da nossa parte, eu acho que o máximo que a gente consegue, né, fazer é repudiar isso. E, infelizmente, não é só o presidente, né, boa parte da sua base, né, que colocou ele lá no poder, que pensa igual. E a gente sabe que todo lugar tem muito idiota aí por aí, né, aqui no Brasil mesmo também. A gente só lamenta por isso, só lamenta. O que eu quero, tipo, o que eu gosto de frisar para fechar meio que esse assunto não tenta utilizar
a ciência para tentar, sei lá, esconder o que é puramente preconceito, tá? Porque a ciência já fala que não existe nada que comprove que exista vantagem, vamos dizer assim. Não é um doping. Não, o Clay, então, o que pelo menos o que eu fico mais revoltado é que as pessoas acham que a pessoa fala, eu vou mudar de sexo para poder ser campeão. Exato, exato. Faz super sentido. Entendeu? Não é isso, é o oposto. A pessoa está se reconhecendo, se identificando, e ela só quer competir e mostrar que ela é também uma mulher. E aí você vai fazer, não, você não é uma mulher, você tem que competir com um homem. Você está dando uma porrada na cara dessa pessoa e dizendo, não, eu não reconheço você como mulher. Você é um homem, ponto final. Você nasceu homem, vai morrer homem, a vida é assim, e engula isso, você entendeu? Eu acho, esse problema que é o absurdo, as pessoas acharem que a pessoa usa isso como uma vantagem competitiva. Olha, eu não consigo competir como homem, então eu vou virar uma mulher que aí eu vou ser campeão. E não é o caso, né? Você está violando, mas fica aí a revolta. E aí, no Brasil, né, caso no Brasil ainda, que as pessoas trans têm uma expectativa de vida muito menor, eu vou reduzir minha expectativa de vida para ser campeão na Superliga de vôlei, né? Incrível. Acho a troca, assim, sensacional. Seria muito sensato pensar assim. Acho maravilhoso quem consegue pensar dessa forma. Enfim, estamos chegando já aos finalmente do podcast. A gente tinha mais um assunto do basquete brasileiro, para falar de basquete brasileiro, renovação de basquete brasileiro. A gente já tem empurrado aí 2 semanas, vai empurrar mais uma, vai para a semana que vem. Semana que vem a gente fala disso, a gente fala do Eurobasket, que está para começar, e a gente também fala de NFL, que já está em vias de começar também. E dito isso, de NFL, pequeno spoiler, passarinho azul contou, passarinho azul com muita informação, contou que Rede Globo vai ter NFL, gente. Rede Globo vai ter NFL. Não sei quais jogos ainda, mas a Rede Globo vai ter NFL. Sport TV? Sport TV. Mas a Globo vai ter NFL. Então, Everaldo narrando NFL em breve novamente. É oficial isso? Não é, passarinho azul que falou. Mas NFL na Globo. É isso, gente. Quem sabe Super Bowl em TV aberta? Ninguém sabe ainda. Mas passarinho azul e laranja. Azul e laranja passarinho ainda. Bem lembrado, Luquiba. Azul e laranja. Mas é isso. Senhores, pauta quente. Terminamos num clima mais pesado do que o normal. Polêmico, gosto, mas a gente fica sem nossas firulas, a gente fala, a gente não vai ficar em cima do muro aqui. Eu me exaltei um pouquinho, xinguei aí. Jorge, se você tem uma foto aí do Frajola no seu perfil, desculpa, eu não sabia, eu não conheço você, Jorge. Mas, enfim, eu quis aqui, como diz o Cazé... Assim, você tem que se foder mesmo também. Mas assim, como diz o Cazé, eu sou contra o Nerdola, entendeu? Eu vou jogar outra coisa polêmica aqui. Eu acho que o problema do nerd é que o nerd parou de apanhar. Então agora ele está se achando muito bom. Então esse é o problema, entendeu? O nerd tem que voltar a apanhar para entender que ele é minoria, talvez. Não sei. Enfim, estou cheio de opinião polêmica aqui, mas enfim, isso aí é mais para descontrair, que foi pesado aí. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço, e semana que vem a gente se vê mais uma vez para gravar esse glorioso Zonecast. E também já informo, né? Semana que vem é um episódio e a gente faz uma pausa de 2 semanas, porque eu vou sair de férias. Eu tô parecendo aquele funcionário que acabou de entrar na empresa e já pediu férias, né? Enfim, mas é isso. A gente voltou com o Zonecast e eu vou entrar em férias. Eu vou ter 2 semanas de férias, então vai ser impossível de gravar. Então, semana que vem a gente tem um episódio e depois a gente fica 2 semanas sem um recessinho aí, mas depois a gente já volta com força total e já voltaremos já com NFL em vias de no Brasil. Vai ser maravilhoso. Por isso que semana que vem, sem falta, a gente fala de NFL.
Falamos de Eurobasket também, porque quando voltar também, Eurobasket vai estar quase... Não, vai estar começando. Vai estar no comecinho do Eurobasket. Então, aguardem, tem muita coisa boa vindo para aí. Fernandão, muito obrigado. Luquiba, muito obrigado. Deixo com vocês a despedida de vocês. Abraço. Luquiba, quase lacônico. Patrãozinho, Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente, um abraço. O podcast acaba de uma maneira um pouco mais pesada hoje, mas também convidando a reflexão, né? Para você que discorda, reforçar ainda mais a sua discordância e aprender cada vez mais para discordar cada vez com maior qualidade, e para você que, porventura, concorde ou não entenda muito bem do que está acontecendo, a melhor coisa é tentar aprender. E o Luquiba falou sobre o lance, né, de lugar de fala, de não poder. A gente sempre fala de um lugar. Talvez não seja o nosso lugar de fala, mas a gente fala sempre de um lugar. É importante que você, que talvez concorde com a medida, entenda de que lugar você fala. E entendendo de que lugar você fala, tente aprender, ou pelo menos vislumbrar de onde é que essas pessoas que estão sofrendo esse preconceito atroz falam. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para o final do nosso podcast. Beijão para vocês. É isso aí. Nos vemos semana que vem. Fiquem com a gente. Dá aquele like, curte, compartilha, etc. Aquela coisa toda. Beijos e tchau.